Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa ideia da República de Sócrates, comentado em seu livro, ser uma forma de pré-comunismo, de pré-socialismo ou algo do tipo, né? Então, antes de começarmos, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque toda semana eu estou atualizando o nosso curso de filosofia gratuito, tá? Se você chegou agora, vai lá no meu canal e assiste a playlist. Tem bastante vídeos de outros assuntos também. E acho que é isso. Recado dado, a gente pode ir direto ao assunto. Não gosto de falar muito na introdução. Então vamos lá. A República de Sócrates, né? Lembrei o outro recado. Esse é o vídeo 2 sobre a República de Sócrates. Então você tem que assistir o vídeo anterior, onde eu explico como funciona a República de Sócrates, para nesse vídeo você entender os pontos que eu estou criticando e comparando e tudo mais, certo? Então acho que é isso. Recado dado, a gente pode ir direto ao assunto. Primeiro, a gente precisa entender quem é Sócrates. Comparar a ideia de Sócrates com uma espécie de comunismo não faz muito sentido. Primeiro que, como eu sempre falo, Sócrates, Platão, até mesmo Aristóteles são um bando de pleiba. No vídeo que eu vou fazer sobre os sofistas, isso vai ficar mais claro. Mas o que a gente precisa entender é a galera rica, é a galera aristocrata da Grécia, onde tem dinheiro bastante para poder só coçar o saco o dia todo e poder falar de filosofia. Então, assim, quando você percebe que eles são aristocratas, não é de se surpreender, no vídeo que eu gravei sobre a República de Sócrates, que eles têm ali uma ideia aristocrata, meritocrata, classicista. Então, só por você entender quem é Platão e quem é Sócrates, você percebe que não faz muito sentido, certo? Então, ponha isso em mente e vamos para o segundo ponto a abordar, que vocês vão poder entender isso melhor. Primeiro, o que é uma sociedade comunista? Bem básica. Eu não vou aqui me aprofundar, não vou entrar nesse quesito. Mas assim, só para a gente entender. Uma sociedade comunista, ela se baseia no princípio básico do básico do básico em ser uma sociedade sem classes. Por quê? No pensamento marxista, a história, ou melhor, a pré-história, que seria a época que a gente está vivendo, ela é movida, o fio condutor da história para Marx é a luta de classes. Então, uma sociedade comunista é uma sociedade sem classes, pois assim a história do homem passaria a existir, porque seria uma história feita agora não mais pela luta de classes, e sim por outra coisa que eu não lembro agora o que era, mas enfim. Então, basicamente, uma sociedade comunista é uma sociedade sem classes. No começo do vídeo, onde eu falo como seria a sociedade de Sócrates, a gente já começa falando sobre a divisão de classes. 3 tipos de classe. A dos guardiões, que são a dos militares, a dos reis filósofos, que sustentariam a felicidade no Estado, e a da classe trabalhadora, que seriam os produtores, os artesãos, a camponeses e por aí vai. Então, fora que, além de ser uma sociedade classicista, é uma sociedade com classes fixas, pois o filho teria o trabalho do pai, pois, segundo eles, as habilidades dos pais seriam passadas para os filhos. Então, o filho do sapateiro tem que ser sapateiro, a filha da parteira tem que ser parteira, e por aí vai. A classe dos militares não poderia ter filhos, pois, como eu expliquei no vídeo passado, eles poderiam ter muito orgulho, muita vaidade, e querer se interessar por outras questões sem ser a de proteger a cidade-estado. Mas enfim, então só por essa ideia de ser uma sociedade classicista, o que faz muito sentido um aristocrata como Platão, Sócrates e companhia pensarem, já torna isso bem óbvio que não seria uma sociedade comunista, pois é uma sociedade aclássica, aclassicista. Enfim, é uma sociedade que não tem classes. Então, só por isso a gente já percebe que não tem o menor sentido. Outra questão também, o livro 5, que é o livro das putarias na República, onde ele começa a falar sobre uma série de outras coisas, né? Principalmente sobre procriação e como ser essa questão do Estado. Bom, a gente tem também essa questão da eugenia. Eugenia é um pensamento que não faz parte de um pensamento marxista, de um pensamento comunista. Eugenia está mais para um pensamento nazista, que está no extremo oposto, ou seja, está na extrema direita, do que no comunismo. Então, eugenia não é algo que o Marx propõe, não é algo que nenhum marxista vai propor, porque a ideia do marxismo é a emancipação da sociedade humana, é a emancipação das pessoas.
Então, você colocar eugenia, você está ali fazendo uma seleção, você está escolhendo um grupo de pessoas para dizer que esses são melhores do que aqueles. E isso não faz parte do pensamento marxista que quer toda a humanidade, não apenas os melhores. Então, essa é uma outra questão muito séria, muito importante na sociedade socrática, que não faz sentido algum numa sociedade marxista, numa sociedade comunista. Lembrando que aqui eu estou comparando a ideia da sociedade socrática com a sociedade comunista marxista, tá? Que é o tipo de comunismo que eu tenho mais conhecimento e eu posso falar sobre. Pode haver outro? Pode. Eu conheço? Não. Mas isso não quer dizer que não exista. Mas eu vou ficar aqui com o comunismo marxista, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Bom, outra coisa também é a ideia dos reis filósofos. Qual é o grande ponto aqui? Lembra que eu falei que o Sócrates e o Platão são aristocratas? Então eles têm um pensamento aristocrático de sociedade. A ideia de rei e filósofos é justamente essa ideia de aristocracia. Por quê? Quem são os filósofos? Os aristocratas. Sofista não era considerado filósofo. Como eu falei, o Sócrates ele tem dois ranços na vida. Um é com os sofistas e o outro são com os poetas. Então, quem é que pensa filosofia de verdade na Grécia? São os aristocratas, são a galera que consegue passar o dia todo só coçando o saco, porque são ricos pra caralho e não tem mais nada para fazer da vida. E aí decidiram falar sobre Deus, sobre ética, sobre o bem e o mal, sobre política. É a galera que está no ócio e pode fazer alguma coisa. Então, colocar os filósofos para serem reis é a mesma coisa na Grécia Antiga de colocar a aristocracia para governar a cidade. Entende qual é a questão aqui? Fora que você colocar uma pequena aristocracia para governar toda a sociedade está muito mais para um capitalismo. Poderíamos até falar, dependendo da vertente, daria uma baita de uma discussão, a questão da União Soviética, onde fala que havia uma aristocracia governando a população e tudo mais, mas a ideia é bastante discutível. Enfim, a questão de uma aristocracia governando a população está muito mais clara e objetiva, por exemplo, numa ideia de anarcocapitalismo, numa ideia de meritocracia, numa ideia de sociedade capitalista, num capitalismo selvagem, do que especificamente numa sociedade comunista, certo? E mesmo que houvesse isso no marxismo, na sociedade socialista de Stalin, por exemplo, ainda assim seria muito mais um desvio da ideia do que a ideia em si, que fica bem mais clara nesses tipos de ideia do espectro do lado direito que eu falei anteriormente. Então, assim, não faz sentido você falar... Nossa, consegui fazer esse vídeo curto. Não faz sentido você falar que a ideia de Sócrates era uma sociedade comunista, ou uma sociedade pré-comunista, ou uma sociedade socialista, ou pré-socialista, enfim. Não. O Sócrates e a galera aristocrata está muito mais voltada para o espectro do lado direito, se é que a gente pode fazer esse tipo de comparação, do que para o lado esquerdo. São aristocratas, galera. Não tenha em mente Sócrates defendendo a comunidade LGBT, sendo pró-maconha, ou esse tipo de coisa, tá ligado? A favor da libertação dos escravos e tudo mais. Não faz esse sentido, até porque a política da Grécia Antiga é totalmente diferente da política de hoje. E se a gente fosse fazer essa comparação grosseira, muito grosseira por sinal, eles ainda ficariam mais pro lado direito, tá? Então, em nada tem a ver essa ideia da sociedade socrática, da república, poder ser comparada com uma sociedade pré-socialista, por exemplo, no melhor dos casos. Não tem como. Os principais pontos são completamente antagônicos. A gente pode falar até de uma, não sei, ainda ficaria meio grosseiro, de uma igualdade na forma, mas com uma completa antagonização no conteúdo. Eu ainda nem falaria isso, eu falaria mais que a gente poderia falar da sociedade da república, a sociedade socrática, como uma ideia, uma idealização de uma sociedade perfeita. Isso a gente pode falar, isso o marxismo também é. Isso o comunismo marxismo, o comunismo utópico, o comunismo científico e por aí vai. São todas ideias de uma sociedade perfeita. Mesmo a meritocracia, o anarcocapitalismo e tudo mais, ainda são ideias de sociedade perfeitas. Isso a gente pode sim colocar a sociedade de Sócrates em questão, mas dizer que é socialista ou pré-socialista, não rola, tá ligado? As principais ideias são completamente divergentes.
entre si. Então é isso, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas e sugestões, principalmente sugestões, deixem aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, que toda semana a gente está atualizando novos vídeos aqui para o canal. Então é isso, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.